Agora a operação mais importante de todas, que é a operação de divisão de polinômios. Por que mais importante, professor? Porque é a que mais aparece nos vestibulares, tá? Então, a técnica que a gente vai ensinar primeiro é o método da chave ou de Euclides, tá? Que é aquela técnica que a prof ensinava pra gente para dividir uma coisa por outra, um número por outro, certo? Deixa eu só revisar um negocinho, tá? Parece besteira o que eu vou falar, mas não é não, tá? Então presta atenção. Lembra que a prof ensinou a dividir o 9 pelo 2? Aí, ó. 9 dividido por 2, certo? Aí dava 4, né? 4 vezes 2 é 8. Só que olha só o que acontece com 8. 4 vezes 2 é 8. Mas ele vem aqui menos 8. Ah, como mágica, ele troca de sinal. 4 vezes 2 é 8. É 8 positivo. Mas ele vem aqui menos 8. Ele troca de sinal quando vem aqui. É a regra, não é? Tá. 9 menos 8, 1. Precisa saber os nomes, tá? Como é o nome do 4? Quiser anotar aí? O nome do 4 é quociente. Muito bem. Como é o nome desse 1? Resto. Resto. Como é o nome do 2? Divisor. Divisor. Como é o nome do 9? Dividendo. Ó, dividendo, divisor, quociente, resto. Se você quiser gravar um macetinho, é bem fácil, tá? Sabe por que o 9 é o dividendo? Porque eu estou dividendo ele pelo 2, né, cara? Pegou, não? Bobeira, né, velho? Mas tu vai lembrar, hein? Vai comigo. Beleza. Então, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Grava aí. Bom, é o seguinte. Para começar a dividir, parece o fim do mundo, mas não é, tá? É só ter calma, paciência que você consegue. Você sempre tem que pegar o primeiro e dividir pelo primeiro. Tá bom? Ó, presta atenção. Tem que pensar assim, quer ver, ó? Por quanto que eu multiplico o x² para dar x na quarta? É assim que tem que pensar. Por quem que eu multiplico o x² para dar x na quarta? Eu multiplico ele por x², certo? Aqui, ó. X² vezes x² dá o x na quarta. É assim que eu penso. Agora é o seguinte, tá? Eu tenho que pegar esse x² e multiplicar pelos 3. Por esse e por esse, tá? Então olha aqui, ó. x² vezes 4 dá 4x², não dá? Só que aqui, ó, 4 vezes 2 deu 8. Só que veio aqui menos 8. Então aqui, ó, x² vezes 4, 4x². Quando ele vai lá, ele troca de sinal. É a regra da divisão. Então, o 4x² vem embaixo do x² e com o sinal trocado. Menos 4x². Combinado? x² vezes menos 5x dá menos 5x². Dá menos 5x². Vai lá com o sinal trocado. Mais 5x². Aqui, ó. Mais 5x². x² vezes x² dá x na quarta positivo. Vem aqui. Menos x na quarta. Agora eu somo normal, entende? Normal. Ó, mais x na quarta com menos x na quarta cancela. O objetivo é sempre cancelar o primeiro. Sempre quando eu somo esse com esse tem que eliminar. Se isso não acontecer, é porque você errou esse carinha aqui, ó. Vai lá e corrige. Entende? Sempre tem que cancelar o primeiro. Agora aqui, ó. Menos 3x² com mais 5x². Menos 3 mais 5 dá 2. Então ficou 2x². Menos 9 com menos 4, menos 13x². Para continuar a divisão é bem fácil. É só baixar o próximo termo ali. O menos 5x. Ok? Aí novamente, tá? Eu vou dividir o primeiro pelo primeiro. Certo? Aí a pergunta tem que ser a seguinte. Por quanto que eu multiplico? Por quanto que eu multiplico o meu x² para dar 2x²? Por 2x, né? 2x vezes x² dá 2x². Olha lá. 2x, certo? Repete o processo. 2 vezes 4 dá 8x. Dá 8x, vem aqui, menos 8x. Embaixo do x, evidentemente. 2 vezes menos 5 dá menos 10x². Vem aqui, mais 10x². Ok? 2x vezes x² dá 2x². Vem aqui, menos 2x². Aconteceu o que a gente queria? Aconteceu. Aqui, mais 2 com menos 2 cancelou. Não é verdade? É isso que a gente queria. Tem que cancelar o primeiro, tá? Agora, menos 13 com mais 10 dá menos 3x². Menos 5 com menos 8 dá menos 13x. Adivinha? Baixa o 12.
mais 12. Pode ser? Daí, novamente, primeiro pelo primeiro. Tá? A pergunta é, por quanto que eu multiplico x quadrado para dar menos 3x quadrado? Por menos 3. Ah, professor, eu vou me enganar. Eu vou botar mais 3 ali. Ah, é? Se você se enganar e botar mais 3 aqui, não vai cancelar o primeiro aqui, entende? Você vai ver que não vai dar menos com mais, não vai eliminar o primeiro. Aí você vai lá e corrige. Além do mais, você pode perceber o seguinte. Menos dividido por mais dá menos. Ó, aqui era mais dividido por mais, deu mais. O primeiro caso era mais dividido por mais, deu mais. Entende? Ó, menos dividido por mais, menos. Regra do sinal. Pode pensar assim também, tá? Então lá, ó. Menos 3 vezes 4 dá quanto? Dá menos 12. É ou não é? Dá menos 12. Vem aqui, mais 12. Vem com o sinal trocado. Se você esquecer de trocar um sinalzinho, se foi. Você errou a divisão inteira, tá? Ó, cuidado aqui, hein? Menos 3 vezes menos 5 dá mais 15. Mais 15x, tá? Mais 15. Aqui, ó. Menos 3 vezes menos 5 dá mais 15x. Vai ali, menos 15x. Vai com o sinal trocado. Tá bom? E menos 3x quadrado, dá menos 3x quadrado, vem mais. Ó, percebeu? O que aconteceu com o primeiro aqui, ó? Mais com menos, ó. Cancelou. Entendeu? Cancelou. Aqui, ó. Menos 15 com menos 13, menos 28x. Não é isso? 12 com 12, 24. Ah, e agora eu continuo, professor? Claro que não, né? Não vai querer botar um zero aqui e uma vírgula ali, não, né? Ia ficar bem ridículo, né? Claro que não. Ó, é assim, ó. Quando o grau do resto, aqui é o resto, tá? Fica menor que o grau do divisor, ó, aqui tem x, x na 1. O divisor é x ao quadrado. Quando o grau do resto fica menor que o grau do divisor, a divisão termina, tá? Aí você não continua mais dividindo. Acabou aí, né? Esse carinha aqui, conforme eu tinha falado antes, esse carinha aqui, ó, é o resto normalmente chamado de R de x. Normalmente ele é chamado de R de x. Mas se alguma questão quiser falar assim que o resto é H de x, tudo bem. É um direito da questão. Mas normalmente a gente chama o resto de R de x. Esse cara aqui, ó, é o nosso querido quociente. Quociente. Normalmente chamado de Q de x. E é exatamente o que a questão pede, né? Ó, determine o quociente e o resto da divisão. Tá aqui o quociente, x quadrado mais 2x menos 3. Tá aqui o resto, menos 28x mais 24. Algumas questões de vestibular pedem um negocinho no final sei lá, para ter um número para botar no gabarito, né? Eles chegam e falam assim, ó. Marque no gabarito o valor de R de 1. Aí ele fala que o R de x é o resto, né? Aí ele diz assim, marque no gabarito R de 1. Como é que a gente faria isso, para marcar no gabarito R de 1? Bom, o R de x é esse polinômio aqui, ó, entende? A partir do momento que o R de x é menos 28x mais 24, se eu quiser saber o valor de R de 1, eu boto 1 aqui no lugar do x, ó. Aí fica menos 28 vezes 1 mais 24. Menos 28 mais 24 é menos 4. Então eu vou no gabarito e marco menos 4. Outras questões pedem para achar o Q de 2, o Q de 3. Aí é para substituir no quociente aqui, né? Ele fala que o quociente é o Q de x, entende? Então, tem questões desse perfil, tem que sacar isso aí. Como é que faz o R de 1, né? Como é que faz o R de 1 sem fazer a divisão primeiro? Não faz. Tem que fazer a divisão primeiro para depois achar isso aqui para fazer o R de 1. Então ele obriga você a dividir tudo. Quando ele pede o R de 1, você tem que fazer a divisão. A mesma coisa se ele pedir o Q de 2, o Q de 3, tem que achar o polinômio quociente para poder substituir ali. Entendeu? Mais uma coisinha importante aqui é falar a respeito dos graus, né? Presta atenção na regrinha, tá? Ó, dividendo grau 4, divisor grau 2. O que deu no quociente? Grau 2. Ó a regrinha, bem fácil. O grau do quociente, esse cara aqui, é o grau do dividendo menos o grau do divisor. Então, saca só. Se eu tiver grau 10 dividido por grau 4, olha aqui, ó, 10 menos 4, aqui eu vou ter grau 6. Entendeu? Ó, o grau do quociente é o grau do dividendo menos o grau do divisor. Fica ligado nisso, tá? E outra coisa, tá? O resto é o seguinte. Quando que eu termino a divisão? Quando que eu paro de dividir? Quando o grau do resto fica menor que o grau do divisor, certo? Ó, quando o grau do resto fica menor que o grau do divisor. Aí eu paro de dividir.
Nesse caso aqui, ó, o resto deu de primeiro grau, né? O divisor era de grau 2. Então bate com o que eu falei. Mas escuta uma coisa que eu vou te dizer. Às vezes acontece de cancelar aqui também, entende? Poderia ter dado menos 13 com mais 13 em outra divisão. Poderia, né? Poderia cancelar aqui também. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o grau do resto é 1 a menos que o grau do divisor. Não, ele não é necessariamente 1 a menos. Ele é simplesmente menor que o grau do divisor. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu estou dividindo o grau 10 para o grau 4, né? Eu tenho certeza que o grau do resto vai ser menor que 4. Menor que 4. Não pode ser 4. Menor que 4. E olha só, tem casos em que dá tudo zero aqui, ó. Cancela tudo, né? Tudo zero. Nesses casos, né, a gente chama esse cara aqui que deu tudo zero, cancelou tudo, deu zero, a gente chama esse cara de polinômio nulo. Nulo porque deu tudo zero, entende? Então, o grau do resto, ó, é menor que o grau do divisor, grau menor que 4, mas também pode dar o polinômio nulo. Ah, por que você não fala só menor que 4? Porque, por definição, o polinômio nulo, quando dá tudo zero, quando cancela tudo, dá zero, o polinômio nulo não possui grau. Então assim, ó, numa divisão de grau 10 por grau 4, o quociente vai ser grau 6. E o resto tem que ser menor que 4. Ou pode dar tudo zero, que é o caso do polinômio nulo. Essa é a regrinha, tá? Aqui mais um exemplo. Determine o quociente e o resto da divisão do polinômio x ao cubo menos 4x pelo polinômio x quadrado menos 2x. E agora, hein? Pois é, você está percebendo que esse polinômio é incompleto? Está faltando o x ao quadrado e o termo independente, que é o númerozinho que vai sozinho, né? Sabe o que você faz nesse caso, quando o polinômio é incompleto? É uma dica que eu dou para você. Para não se enganar, para não ter problema na hora de dividir, quem tiver faltando, completa com zero. Então é assim, ó, o x ao cubo, né? Tá faltando o x ao quadrado depois, né? Então você coloca 0x ao quadrado. Daí vem o menos 4x, tá? Menos 4x. Tá faltando o númerozinho no final, mais 0, beleza? A mesma coisa para o x quadrado menos 2x. Falta o termo independente, que é o númerozinho no final. Completa com 0, beleza? É assim que faz. Aí você não vai se enganar na hora de fazer a divisão. Por que você faz isso, professor? Porque eu vou precisar desse espaço aqui embaixo, entende? Você já vai entender. Então vamos lá, vamos dividir. Então, deixa ele completinho aqui, né? O que tiver faltando completa com 0. E aí começa a divisão. Pergunta. Por quanto que eu multiplico x ao quadrado para dar x ao cubo? Por x. X vezes 0 dá 0x, beleza? Aqui deu 0, mas ali não é, ó. Ali é menos 4, beleza? X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado, né? Como é que vai para lá? Mais 2x ao quadrado. Tá vendo? Aqui era 0, né? Mas aqui não é. Quando eu somar, 0 mais 2 vai dar 2. Eu preciso desse espaço aqui, entende? Ó, esse espaço vai ser utilizado. Se eu não tivesse botado 0 ao x ao quadrado, eu não teria esse espaço aqui, ó. E eu vou precisar dele. Por isso que você deve completar com 0 quem tiver faltando, tá? Bom, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Vem aqui menos x ao cubo. Ok? Aí soma normal, né? Então vai lá. Menos x ao cubo com mais x ao cubo cancela. 2x quadrado mais 0x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 0 menos 4 dá menos 4x. Baixo mais 0. Ok? Baixo mais 0. A divisão já vai acabar na segunda fase, né? Claro. Tá. Aí eu divido o primeiro pelo primeiro, tá? Por quanto que eu multiplico x ao quadrado para dar 2x ao quadrado? Eu multiplico por 2. 2 vezes 0 é 0. Vai aqui 0. 2 vezes menos 2x dá menos 4x. Vem mais 4x. 2 vezes x quadrado dá 2x ao quadrado. Vem aqui menos 2x quadrado. Aqui, ó. Esse cancela e esse dá 0. Então, olha só o que eu tenho no final da divisão. Resto R de x, 0. Certo? Resto 0. É claro que eu preparei para isso acontecer, evidente, né? Veja, resto 0. O que significa isso? Presta atenção, anota a palavrinha. Significa que este polinômio aqui é divisível por esse outro aqui. Quando o resto dá 0, significa que um polinômio é divisível pelo outro.
O dividendo, ele é divisível pelo divisor, ok? Então, esse carinha que vocês estão vendo aqui é divisível por aquele ali. Então, vamos anotar essa palavra? Ó, palavra divisível. Presta atenção, a gente vai precisar que você saiba isso, tá? A palavra divisível, a palavrinha divisível, o que ela significa pra gente? Ela significa que o resto da divisão vai ser zero, resto nulo, certo? Então, eu costumo brincar com os meus alunos, tá? Costumo fazer uma brincadeira aqui pra galera gravar, que é a seguinte: você tá lá concentrado no vestibular, aparece a questão de polinômios. Aí no meio da questão aparece a palavra divisível. Nesse momento, vai vir a voz do além na tua cabeça. Que voz, professor? A voz do além vai falar assim, ó: amiguinho. Você vai dizer o quê? O resto é zero, 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 zero. Gravou ou não? Ó a voz do além falando: amiguinho. Daí você vai falar o quê? O resto é zero, 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 zero. Gravou? Ó, e vai ser uma voz bem parecida com a minha, tá? Fica tranquilo. Então assim, ó, quando você tiver no vestibular e ver essa palavra, saiba que o resto quer dizer zero. Então esse polinômio é divisível por esse. O de antes, a divisão de antes que eu fiz, não era divisível, lembra? Porque não tinha dado o resto zero, certo? Esse resto zero quer dizer o polinômio nulo também. Ele é chamado assim também. Quando dá tudo zero, é o polinômio nulo, tá? Só uma coisinha importante, tá? Antes que eu esqueça, a questão pede o quociente e o resto. O resto é zero. E esse x mais 2 que você está vendo aqui, ó, é o quociente que eu vou chamar de q de x, tá? Chamei esse de q de x e esse de r de x, beleza? Agora eu vou te ensinar o método de Descartes, beleza? É um método importante que vai ser útil para várias questões daqui para frente. Só antes disso, eu quero que você vá lá embaixo e clica no joinha para ajudar a gente, tá? Também deixa um comentário para dizer o que você achou da aula, beleza? Faz isso agora, vai. Então é o seguinte, ó, método de Descartes. Presta atenção no que eu vou te ensinar. Imagina o seguinte, ó, eu tenho o 9, lembra? É a divisão da tia, da prof, por 2. Quanto que dá isso? Dá 4, né? 4 vezes 2, 8, vem aqui, menos 8. Aí subtrai, dá 1. Aí o Descartes pensou, olhou para essa divisão e falou assim: eureka, descobri. Eu tô zoando o Descartes, mas ele foi um cara muito importante, tá? É brincadeirinha com ele. Ó, pera aí, ó. O Descartes pensou e olhou para isso aqui e falou: cara, saquei. O 9 é igual a 4 vezes o 2 mais 1. Ele descobriu que o dividendo é o quociente vezes o divisor mais o resto, né? Genial, é ou não é? Como é que fica isso num polinômio? Pois é, o dividendo normalmente é chamado de p de x. O divisor normalmente é chamado de d de x. O quociente normalmente é chamado de q de x e o resto normalmente é chamado de r. Então, se nós tivermos uma divisão desse tipo, a gente pode concluir o quê? Que o 9 é 4 vezes 2 mais 1. Ou seja, o dividendo p de x é o quociente multiplicado pelo divisor mais o resto. Essa formulazinha foi chamada de método de Descartes, certo? Ela serve para resolver questões de divisão polinomial aonde que não é fornecido o dividendo ou em questões em que não é fornecido o divisor. Porque pensa comigo, como é que você vai usar o método da chave que a gente viu antes se você não tiver o dividendo? Você vai dividir o quê? Entende? Ou se você não tiver o divisor, como é que você vai fazer? Então, nesses casos, quando não tem o dividendo ou quando não tem o divisor, quando não tem um dos dois, né? Aí você usa essa formulazinha aqui, tá? Se trocar o D pelo Q aqui, ó, trocar de ordem, Q vezes D ou D vezes Q dá na mesma, tá? Mas essa formulazinha ela é importante para várias questões, tá bom? Aqui um exemplo de aplicação do método de Descartes, né? Vamos lá, ó. Em uma divisão polinomial, temos que o divisor d de x é x² menos 2. O quociente, que é de x, é x ao cubo menos 3x. E o resto da divisão, r de x, é 3x menos 5. Veja, eu estou te dando o divisor, o quociente e o resto. E ele quer saber exatamente o dividendo p de x, beleza? Então essa é uma questão clássica de utilização do método de Descartes, beleza? Então assim, ó, o dividendo é o quociente vezes o divisor mais o resto. Então o dividendo vai ser quem? O quociente, que está aqui, ó, x ao cubo menos 3x, que multiplica o divisor, x² menos 2,
mais o resto, que é 3x menos 5. Agora, é claro, eu vou ter que fazer a distributiva. X ao cubo vezes x quadrado, x na quinta, soma o expoente. X ao cubo vezes menos 2, menos 2x ao cubo. Menos 3x vezes x quadrado, aqui o expoente do x não aparece, mas é 1, né? Que é 1, ó. Então você tem que somar, fica menos 3x ao cubo, beleza? Menos 3x vezes menos 2 dá mais 6x. E aqui pode tirar o parênteses porque não precisa mais dele. Mais 3x menos 5. Agora é só somar os semelhantes, né? Então, o nosso querido P de x, que é o nosso dividendo, vai ser x na quinta, não tem o que fazer. Menos 2 com menos 3, ó, eles são semelhantes, eles têm o mesmo expoente. Menos 2 com menos 3, aí você soma, dá menos 5, né? Então, menos 5x ao cubo. Mantém o x ao cubo, claro, né? 6 mais 3, 9x. Menos 5. Tá aqui a resposta final da minha questão. Ele pede para a gente encontrar o dividendo P de x e ele está encontrado, certo? Pelo método do Descartes. Essa formulazinha é uma formulazinha que tem que saber, tá? É muito útil nas questões de polinômios, tá bom?